ao meu canal. Hoje quero falar de uma pessoa importante que passou pelo nosso concelho, concretamente pela freguesia de Manhente, durante aproximadamente uns 25 anos. Refiro-me concretamente ao Sr. Francisco Pérez Pérez, um homem da Galiza que criou a sua marca própria, a marca Galos. Desenvolveu a partir dos anos 60 a sua indústria de porcelana, concretamente ali em Ourense. Deu trabalho a várias pessoas que iam desta zona, barristas, portanto artesãos que iam para lá, porque os ordenados realmente eram muito superiores àqueles que se pagavam cá, e desse intercâmbio, pois ele acabou por também criar aqui em Manhente uma fábrica de porcelana. E falo desta fábrica que já faliu há bastante tempo, mas que de facto durante 20 anos, 2 décadas, criou belíssimas peças de porcelana que foram vendidas, podemos dizer, pelos 4 cantos do mundo. O Sr. Paco quando eu tenho conhecimento do Sr. Paco, eu conheço o Sr. Paco muito antes dele trabalhar em porcelanas, mas depois, quando ele funda uma das fábricas, uma fábrica fabulosa, que eu considero uma fábrica fabulosa em Ourense, e eu estou com ele algumas vezes, e é quando eu começo a ter contacto com a porcelana, porque nessa altura do Campeonato do Mundo de Espanha, ele se compromete a fazer um símbolo para o Campeonato do Mundo chamado Naranjitos. Os Naranjitos. E aquilo eram os milhares, e ele pediu ajuda a mim e à Tulipa para os ajudar a fazer os Naranjitos. E é aí que eu começo a fabricar porcelana e a pintar isso tudo para depois entregar ao Sr. Paco. É uma encomenda exclusiva que só ele é que podia vender esses bonecos em Espanha. Foi um acordo que ele fez com a Organização do Campeonato do Mundo, não é? A partir daí, o Sr. Paco faz de facto essa fábrica, uma fábrica fora de série, para o seu tempo, não havia nenhuma em Barcelos, como ele fez. Ele era um homem de uma humanidade fantástica, porque ele tratava os empregados de uma maneira fantástica. Inclusivamente dentro da fábrica dele, tinha infantário para os filhos dos trabalhadores, tinha empregados para tratar dos bebés, dos trabalhadores, das raparigas, isso tudo. Nesse tempo ele era muito avançado em relação ao que se passava em Barcelos, não é? E eu fiquei maravilhado com aquilo. Gostei muito daquilo que vi, mas fiquei com uma certa desconfiança pelos trabalhadores que ele levou de galegos e Manhente e de São Martinho de Galegos, que o acompanharam, que ele chegou cá, escolheu dos melhores artistas que nós tínhamos para pintar as tais porcelanas, e que as coisas depois não correram como ele pensava que iriam correr, não é? Fizeram uma certa chantagem sobre ele, construir uma fábrica em Barcelos, mas isso depois os empregados dele quase todos montaram as suas fabriquetas, e era por isso que houve muita fábrica a fazer porcelanas. Essa é a história, é uma história que agora pode ser mais aprofundada, mas o fulcro da história é este. É um homem que aparece, ganha muito dinheiro com a cerâmica de Barcelos, a cerâmica tradicional de Barcelos, no tempo dos velhotes, das canecas, dos gatos felos, que venderam-se milhares e milhares dessas peças, e ele foi um dos indivíduos que mais vendeu, comprava e vendia, ganhou muito dinheiro, e com muito dinheiro que ganhou construiu uma fábrica de categoria em Ourense,
que deu naquilo que nós sabemos, que depois sob chantagem faz uma fábrica em Portugal chamada Os Galos, que correu sempre a mal. Correu sempre a mal, porque chegou ao ponto de ser vendido, acho que foi vendido em tribunal, que coisa isso tudo. E é essa a história do Paco e das porcelanas chegarem a Galegos e a Manhente, porque os trabalhadores dele, todos eles montaram as suas pequenas fábricas. Foi nos anos 60 que nasceu um desejo generalizado de renovação em todos os domínios do pensamento contemporâneo. Assiste-se a um novo modelo de convivência. A indústria desenvolve-se a uma velocidade louca e o desenho industrial cobra um protagonismo fundamental. Novos materiais, formas e cores invadem o mercado, a moda, o mobiliário, a decoração, etc. Neste contexto, nasce na Galiza, concretamente em Ourense, a marca Galos, uma nova forma de trabalhar a porcelana. No início da década de 90, expande-se para Barcelos e nasce uma nova fábrica em Manhã. Galos, um novo estilo. Tanto em Ourense como em Barcelos, assumiu toda a história da porcelana, toma o relevo e oferece formas futuristas que são um diálogo permanente com a arte. Desenhadas com um estilo distinto, as peças de Galos foram únicas e representaram uma evolução no conceito tradicional da figura que alcançaram uma estética dinâmica inagualável. As obras que nasceram foram fruto da investigação nos laboratórios de formas de um grupo de desenhadores que, partindo de uma concepção de futuro da peça de porcelana, alcançaram uns desenhos com uma simbologia que dava às figuras um significado sugestivo e exclusivo. Cor, desenho e movimento conforme um conjunto harmonioso, uma verdadeira obra de arte. As novas formas que nasceram nas duas empresas pareciam elevar-se da terra. Eram esbeltas, estilizadas, elegantes e com um ar inovador que respondia a uma filosofia renovadora do desenho artístico em porcelana, onde se procurava a conjugação perfeita entre o volume e as formas, para alcançar essa simbologia futurista que situava as peças Galos na vanguarda da porcelana mundial. Falando um pouco da fabricação, as empresas trabalhavam com as mais seletas matérias-primas existentes no mundo, possuindo modernas instalações nas duas fábricas capazes de obter de forma uniforme uma máxima qualidade na porcelana. Os trabalhadores destacavam-se pela sua categoria artística e pela meticulosidade e perfeição artesanal com que trabalhavam e terminavam cada peça. Em primeiro lugar, os desenhadores desenvolviam esboços e finalizavam os desenhos definitivos. O escultor, posteriormente, realizava a escultura e o mestre ceramista dividia a escultura e realizava os moldes. Depois enchiam-se os moldes com a pasta de porcelana, composta fundamentalmente por caolino, quartzo e feldspato e água, e depois de 2 horas extraía-se as peças. Colavam-se as diferentes partes das peças, limavam-se as uniões. Depois de vários dias a secar, a escultura era submetida a uma primeira cozedura a 900 graus. Depois era polida, aplicava-se uma fina capa de vidro e era novamente submetida a uma segunda cozedura, desta vez a 1300 graus, temperatura, que se alcançava em 8 horas, submetida a fogo direto. Durante este processo, a escultura adquiria a dureza definitiva, convertendo-se em porcelana. O seu volume inicial reduzia 20%. Mãos sensíveis e precisas aplicavam depois, com finos pincéis, metais preciosos como o ouro e a prata em estado líquido sobre a escultura de porcelana. O seguinte e último processo consistia numa terceira cozedura a 750 graus durante 3 horas. O ouro e a prata impregnavam-se e a cor habitual fixava-se na porcelana.
A figura da porcelana como elemento decorativo de prestígio internacional era a oferta que esta marca Galos fazia ao mundo, com peças de alta decoração, produto de elevada qualidade, desenho singular e único, muito personalizado e inovador, de um grande valor estético e decorativo. Podemos dizer que a porcelana, com mais de 1000 anos de protagonismo na nossa história, é um material nobre por excelência, porque nela intervém a terra, a água e o fogo, elaborado por mãos artesanais, seguindo antigas tradições. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado. Se gostaram, coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, subscrevam o canal, porque eu por cá vou continuar a falar sobre estas realidades, sobre esta matéria-prima tão nossa, tão barcelense. Até lá, fiquem bem, um abraço.